Meus caros amigos e amigas, nesta conversa de hoje, eu gostaria de explicar algumas coisas que o Antigo Testamento traz e que gera muitas dúvidas nas pessoas. Por exemplo, com quem Caim se casou? Caim e Abel de fato existiram? Né? Também outras perguntas, como por exemplo, o que foi a questão de Sodoma e de Gomorra? A questão da mulher de Ló, que virou aí uma estátua de sal, né? Enfim, a questão do dilúvio, o dilúvio realmente aconteceu, não aconteceu, né? Então, todas essas coisas eu gostaria de nós conversarmos um pouco. Vamos começar, né, um pouco por Caim e Abel. Veja, Caim e Abel são colocados lá no começo da Bíblia como filhos de Adão e Eva, né? E então, Caim teria matado Abel por inveja. O que o escritor sagrado ele quis mostrar com esta narração? Que nós não somos obrigados a entendê-la ao pé da letra. Veja, o escritor sagrado, antes de tudo, ele quis mostrar que depois do pecado de Adão e Eva, o pecado abundou na face da terra. Foi abundante. Vamos ver aí então um irmão que mata um irmão, Caim que mata Abel. Depois a gente vê aquele episódio da Torre de Babel, onde os homens quiseram chegar ao céu, serem Deus por a própria força, sem precisar de Deus, e Deus então confunde a língua deles. Vemos depois a questão de Sodoma e de Gomorra, ou seja, o pecado inundou a face da terra. E vemos a questão de dilúvio, Deus precisou purificar a humanidade, que estava, né, se depravando cada vez mais. Bom, então a gente não precisa entender as narrativas ao pé da letra. Veja, o escritor, quando escreveu sobre Caim e Abel, ele não estava lá na origem da humanidade. Não, ele já estava aqui no tempo de Moisés, mais ou menos 1200 anos antes de Cristo. Tanto assim que o texto é muito claro, ele coloca Caim como um agricultor e Abel como um pastor. Olha, lá no tempo de Adão e Eva não havia nem agricultor e nem pastor, né? Eles viviam da natureza. Ou seja, o texto foi escrito muito mais tarde e num contexto diferente. Então, como nós já dissemos aqui nos outros vídeos, nós não devemos perguntar para a Bíblia com quem que Caim se casou. Né? Ali está escrito que Caim depois se casou, né? Teve filhos, e Caim ficou inclusive com medo de outras pessoas o matarem, e Deus disse, não, se alguém matar Caim, será castigado 7 vezes mais. Então veja que o contexto é completamente diferente da história original de Caim, né? E de Abel. O que nós temos que entender nessa história de Caim e de Abel é o seguinte: o mal entrou no mundo. O pecado entrou no mundo. Né? E quando o escritor sagrado escreveu essa história, no tempo dele já havia muita gente, já havia pastores, já havia agricultores. Então ele conta essa história de Caim e de Abel para refletir isso. As consequências terríveis que o pecado gera na história da humanidade. Né? Depois também a questão do dilúvio. Né? Eu já disse aqui num outro vídeo que o dilúvio também é uma narração que nós sabemos, nunca houve um dilúvio universal. O dilúvio foi um dilúvio assim, parcial, porque quando aconteceu o dilúvio lá, na época de Noé, a humanidade era muito pequena, então era localizada. Então foi um dilúvio localizado, porque a humanidade atingiu níveis de pecado muito grande e Deus não pode deixar o pecado se tornar cada vez maior. Por isso que Deus puniu Sodoma e Gomorra, por isso que Deus puniu, né, as pessoas lá na Torre de Babel, porque Deus, como todo pai, ele é obrigado a corrigir seus filhos. Deus é justo e Deus não permite que, né, o mal possa crescer assim abundantemente. Então, o que nós temos que aprender com o dilúvio? Primeiro que Deus é justo, Deus é santo, Deus não convive com o pecado e Deus não pode deixar o pecado se espalhar definitivamente. Um outro ponto é que Deus é clemente,
ele convida a conversão antes de corrigir. Deus oferece a conversão. A gente vê isso bem claro. Por exemplo, antes de destruir Sodoma e Gomorra, né, Abraão perguntou para Deus, mas se houver 50 justos ali em Sodoma e Gomorra, o Senhor vai destruir todo mundo? Deus disse, não. Se houver 50 justos ali, eu não vou castigar. Aí Abraão pensou bem, mas esse senhor, e se tiver só 40, o senhor vai destruir Sodoma e Gomorra? Não. Se tiver 40, não. Senhor, me desculpe, mas se tiver só 30? E Abraão foi abaixando e chegou até 10. Senhor, a última tentativa. Se tiver 10 justos em Sodoma e Gomorra, o senhor não vai destruir? Não, não vou. Por causa de 10 justos. Só que Deus não encontrou 10 justos em Sodoma e Gomorra e destruiu Sodoma e Gomorra. Não é? Não ficou nada de Sodoma e Gomorra. Hoje nós temos provas arqueológicas que realmente aconteceu ali em Sodoma e Gomorra algo catastrófico. Né? Os estudiosos da questão, porque o texto bíblico diz que Deus derramou uma tempestade de fogo e de enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Né? Hoje os arqueólogos e estudiosos dizem que pode ter havido a explosão de um imenso meteorito sobre Sodoma e Gomorra que destruiu, arrasou completamente tudo. E hoje você vê, por exemplo, Sodoma e Gomorra ficava ali um pouco ao norte do Mar Morto, que é um mar morto. Né? Um mar que tem 30% de densidade de sal. Né? Ou seja, é um efeito terrível que aconteceu ali, muito grande. Você não consegue afundar no Mar Morto, a água é tão pesada. Por quê? E outra coisa, é uma depressão naquele lugar, a 400 metros abaixo do nível do mar. Então, não há dúvida que algo extraordinário aconteceu ali. Né? Que a Bíblia não narra cientificamente, a Bíblia não narra como é que aconteceu. Ela fala numa tempestade de fogo e de enxofre. Bom, mas as evidências são muito claras. Outro ponto que, por exemplo, Sodoma e Gomorra e o dilúvio também mostra para nós, é que, no caso do dilúvio, né, a gente vê aí, ele marca o fim de um período da história religiosa da humanidade e marca o início de um novo tempo, de uma nova era. É como se fosse o início de um mundo novo, onde Deus faz aliança com Noé, o pai da humanidade. A partir de Noé, vai começar um mundo diferente. Só que esse mundo também se desviou para o pecado depois. Mas então Deus vai corrigindo. Né? Bom, depois outra coisa que o dilúvio mostra é que Noé é uma espécie assim, uma imagem de Cristo. Por quê? Porque Noé, ele salvou a humanidade pelo lenho da arca. Né? E Cristo vai salvar a humanidade pelo lenho da cruz. Então, os padres antigos da igreja diziam, né, que Cristo, ele salva da cruz, assim como lá no dilúvio, né, Deus salvou a morte da água. E a água do batismo salva agora, por isso que o dilúvio representa também, né, aquela purificação que Deus fez na água significa também a purificação que o batismo traz para nós hoje, do pecado original e até de todos os pecados pessoais. E mais uma outra coisa que D. Estevão Bittencourt coloca muito bem é o seguinte: a Arca de Noé é uma figura da igreja. Né? Assim como ninguém sobreviveu fora da arca, ninguém se salva fora da igreja. Todos que se salvam, mesmo que não pertençam à igreja, se salvam por meio de Cristo e da igreja, ainda que não saibam disso. Por quê? Porque o catecismo da igreja fala claro. Né? A pessoa que não conheceu Cristo, não conheceu a igreja, não conheceu os evangelhos, pode se salvar? Se ela não conheceu Cristo, a igreja, mas é sem culpa, ela pode se salvar. Mas é a salvação da igreja que vai alcançá-la. Porque toda salvação chega ao mundo pela igreja. Entende? Então, por isso que também a Arca de Noé é comparado com a igreja, que salva do dilúvio do pecado.
Né? Depois, outra reflexão que a gente pode fazer sobre o dilúvio, as águas do dilúvio são figura do batismo, como eu disse, que pela igreja dá vida aos fiéis e apaga os pecados. Né? E mais ainda o dilúvio como uma nova criação, prefigura os novos céus e as novas terras, que São Pedro disse lá na segunda carta dele, no capítulo 3. São Pedro fala de uma nova terra, um novo mundo. Então, essas narrativas todas, né, do dilúvio, Caim e Abel, não podem ser interpretadas assim, como se fosse um fato histórico e científico. Não. É uma reflexão que o escritor sagrado, o hagiógrafo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fez para revelar o quê? Verdades religiosas. Eu gosto sempre de explicar isso. Um exemplo, quando, por exemplo, você vai à farmácia comprar um remédio. O remédio, ele vem dentro de por exemplo, você vai comprar, por exemplo, um remédio líquido, um xarope. Ele vem dentro de um vidro, não é isso? O vidro vem dentro de uma caixa. E o farmacêutico ainda pega aquela caixa e coloca dentro de um saquinho plástico e você leva para casa. Olha, não interessa para você o saquinho plástico, não interessa para você a caixa que está o vidro, e também não interessa o vidro. Qual é a única coisa que te interessa? É o remédio que está lá dentro. A Bíblia é meio assim. A Bíblia, para chegar até nós, o remédio, a verdade religiosa, ela tem que ser envolvida num vidro, numa caixa, ou seja, numa literatura, num contexto histórico, social da época de quem escreveu. Então, o que a igreja nos ajuda? Nos ajuda a entender o essencial, o remédio. E ela tem a infalibilidade do Espírito Santo para isso. Né? O Catecismo da Igreja, no parágrafo 890, ele diz que Cristo concedeu à Igreja, ao magistério da Igreja, participar da sua infalibilidade. Por isso que o documento do Concílio Vaticano II, chamado Dei Verbo, lá no número 19, ele diz assim: cabe exclusivamente à Igreja a interpretação da Bíblia sem erro. O ofício de interpretar, né, sem erro a Sagrada Escritura cabe exclusivamente ao magistério da Igreja. E eu já expliquei isso daqui. Como foi a Bíblia que teve a infalibilidade para dizer quais livros são inspirados pelo Espírito Santo e quais não são, essa mesma infalibilidade é que leva a igreja a interpretar então a Bíblia corretamente. Então, isto é muito importante. Bom, um outro episódio que a gente pode refletir também um pouco aqui é, por exemplo, a queda, por exemplo, dos muros de Jericó. Né? Lá no livro de Josué, capítulo 6, versículo 1 até 20, tem a queda do muro de Jericó. Né? Não quer dizer que foi exatamente daquele jeito. O povo de Deus entrou na terra prometida, atravessou o rio Jordão e encontrou a primeira cidade muito fortificada, que era de Jericó, e que para dominar aquela terra toda tinha que dominar essa cidade. Então, 7 dias deram volta em torno das cidades, né? Até que, quando tocaram as trombetas, estavam o 7º dia, as muralhas caíram. Não somos obrigados a interpretar ao pé da letra isso. Não podemos negar que houve um milagre. Isso nós não podemos negar. Certo? Agora, esse milagre pode ter sido proporcionado por um efeito da natureza que Deus intensificou. Por exemplo, pode ter sido um terremoto que derrubou as muralhas naquele momento. O escritor sagrado, ele não narra cientificamente como aconteceu. Ele coloca apenas uma figura. E nessa figura nós temos que tirar a verdade religiosa. Qual é a verdade religiosa? Hoje, por exemplo, as pessoas fazem o cerco de Jericó. Não é? 7 dias de adoração a Deus, ao Santíssimo Sacramento, e 7 noites para derrubar as muralhas. Que muralhas? Muralhas espirituais. Problemas, né? Curas necessárias. Então, é esse o espírito que o Antigo Testamento deve trazer para nós. O que Deus quer revelar de religioso nisso tudo? Não devemos ficar preocupados
de ficar querendo descer com detalhes o que aconteceu exatamente assim, 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 porque não foi isso que o escritor sagrado quis colocar. Outra coisa, por exemplo, é a questão de Sodoma e Gomorra, já falei aqui, aconteceu de fato a destruição daquelas cidades, né? E houve está no livro do Gênesis, capítulo 13, né? Isso mostra o que para nós? Que Deus tolera o mal até certo ponto. Mas quando chega um limite em que o mal possa se tornar absoluto, então Deus coloca nele um paradeiro. Ló, que era sobrinho de Abraão, estava ali. Ele mandou que Ló saísse dali, né? Porque ali havia muito pecado, pecado de homossexualidade, pois daí vem o nome de sodomia. Sodomia quer dizer homossexualidade. Deus tira dali Ló com as suas filhas e acontece toda aquela destruição de Sodoma e Gomorra que a ciência hoje prova, não é a igreja nem a Bíblia, a ciência prova que aconteceu de fato, né? Então, é outro episódio que a gente tem que ler, tirando daí um ensinamento religioso, ensinamento espiritual, né? Outro fato que aparece aí na Bíblia, a questão daquela mulher de Ló, que se transformou numa pedra de sal. Como entender isso? Ali naquela região, é uma região de muito sal, né? Inclusive, a região que eu já falei, do Mar Morto, 400 metros abaixo do nível do mar, é uma região assim, muito salina, então tem pedras que ficam cobertas de sal. Inclusive tem uma imagem lá que é chamada a imagem da mulher de Ló, que se transformou em sal. O que Deus quer mostrar? Deus falou para eles o seguinte: saiam daí e não olhem para trás. O que aconteceu com a mulher de Ló? A mulher de Ló olhou para trás, se transformou numa pedra de sal. Não é preciso interpretar isso assim, ao pé da letra. Houve um castigo para ela, ela deve ter morrido. De repente ficou morta ali e aquela salinidade da região cobriu o seu corpo de sal. Pode ser que um dia tenha encontrado. Então ficou a mulher de Ló que se transformou numa... Qual é a verdade religiosa que então nós temos que tirar daí? A verdade religiosa que nós temos que tirar daí é o seguinte: não olhar para trás. Lá no livro do Gênesis, capítulo 19, versículo 15 a 26, né, a mulher dele cometeu erros, digamos assim, espirituais, ou curiosidade de olhar para trás, ou, não sei, apego às coisas que deixou para trás, né? Quando Deus disse, não olhe para trás. Entende? Então, esse sentido espiritual é que nós temos que tirar dessas narrativas bíblicas. Não ficar preso estritamente ao literal, porque o literal é, como eu falei para você, é o vidro do remédio, é a caixa do remédio, que não é... Isso depois te joga fora, joga no lixo quando acaba. É difícil ficar com o remédio, né? Depois eu gostaria de lembrar também o seguinte, né? Quando Deus destruiu a cidade de Pompeia e a cidade de Herculano, quando aquele vulcão lá da Itália, o Vesúvio, em Nápoles, ele entrou em erupção, assim, de maneira instantânea, acabou com aquelas duas cidades. Essas cidades foram todas desenterradas, né, pelos arqueólogos. O que se descobriu? Eram cidades de muito pecado. Eu estive lá em Pompeia, em Herculano, eu pude ver quanta orgia estava narrada nas paredes, né? Então, são fenômenos que aconteceram, isso não está narrado na Bíblia, porque aconteceu 70 anos depois de Cristo. Mas é um episódio depois, que já não era desde o tempo do Antigo Testamento, é do Novo Testamento, que mostra para nós o seguinte: às vezes Deus age desse jeito. Então, quando nós encontramos os episódios da Torre de Babel, aqueles homens que quiseram chegar até Deus sem precisar de Deus, e quiseram, aliás, ocupar o lugar de Deus. Os padres da igreja estão andando a dizer que foi um pecado de orgulho, de soberba, quiseram ser como Deus. Porque para eles os deuses reinavam nos altos das montanhas, então vamos construir uma torre mais alta do que tudo, até as nuvens, e aí nós vamos ser Deus. Então Deus intervém.
contra o pecado da soberba, contra o pecado do orgulho, contra o pecado da soberba. Então, todos esses episódios, né, a mulher de Ló, Sodoma e Gomorra, a queda do muro de Jericó e a questão de outros fenômenos aí, Caim e Abel, o dilúvio, não interpretar ao pé da letra, mas buscar a verdade religiosa que está embutido nesses acontecimentos. Um grande abraço a todos.